Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Então vamos inicialmente pedir a inspiração do Mestre amado Jesus, que Ele possa nos auxiliar no entendimento da lição, para que possamos retirar os ensinamentos de que necessitamos para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para a nossa melhoria íntima. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida em que perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixes cairmos em erros e em tentações, mas livra-nos da prática de todo o mal. Amém. Bom, a lição de hoje é a lição número 56 do livro Vinha de Luz, e é intitulada Maiorais. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e servo de todos. Marcos, capítulo 9, versículo 35. Ser dos primeiros na terra não é problema de solução complicada. Há maiorais no mundo em todas as situações. A ciência, a filosofia, o sacerdócio, tanto quanto a política, o comércio e as finanças podem exibi-los facilmente. Os homens principais da ciência, com legítimas exceções, costumam ser grandes presunçosos. Os da filosofia, argutos sofistas do pensamento. Os do sacerdócio, fanáticos sem compreensão da verdadeira fé. Em política, muitos dos maiorais são tiranos. No comércio, inúmeros são exploradores. E nas finanças, muitos deles não passam de associados das sombras contra os interesses coletivos. Ser dos primeiros, no entanto, nas esferas de Jesus sobre a terra, não é questão de fácil acesso à criatura vulgar. Nos departamentos do mundo materializado, os principais devem ser os primeiros a serem servidos e contam com a obediência compulsória de todos. Em cristianismo puro, os espíritos dominantes são os últimos na recepção dos benefícios, porquanto são servos reais de quantos lhes procuram a colaboração fraterna. É por isso que em todas as escolas cristãs há numerosos pregadores, muitos mordomos, turbas de operários, cooperadores do culto, polemistas valiosos, doutores da letra, intérpretes competentes, reformistas apaixonados, mas raríssimos apóstolos. De modo geral, quase todos os crentes se dispõem ao ensino e ao conselho, prontos ao combate espetaculoso e à advertência humilhante ou vaidosa, poucos surgindo com o desejo de servir em silêncio, convencidos de que toda a glória pertence a Deus. Muito bem, então vamos lá, né? Nós percebemos que Emmanuel, para essa reflexão, ele traz o título de maiorais, né? Então, quem são esses maiorais? A quem Emmanuel se refere, né? Ele se refere aos que ocupam posições de destaque na Terra, naqueles que são os primeiros, os mais importantes, naqueles que, de alguma forma, estão em evidência em suas respectivos tribos. Por que tribos? Porque são diversas as formas que nós temos de nos ajuntarmos aqui na Terra, e aqueles que são considerados os mais importantes são, portanto, os maiorais. O trecho do Evangelho de Marcos, o versículo 35 do capítulo 9, diz o seguinte: E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e servo de todos. Então, isso foi o que Jesus disse, né? Então, quando a gente olha o contexto bíblico,
Jesus e os apóstolos estavam em viagem para Cafarnaum, né? E durante a viagem os apóstolos tiveram algumas discussões entre eles. Ao final da viagem, já em Cafarnaum, Jesus pergunta sobre o que eles falaram. Eles ficaram envergonhados, né, e não disseram, mas Jesus, que sabia o que acontecia, então disse essa frase, né, que aquele que quiser ser o primeiro, né, deveria ser o último de todos e servo de todos. Né? Então, esse é o ensinamento que Jesus dá. Então, assim, em linhas gerais, nós podemos dizer que, com essas palavras, Jesus ensina que a verdadeira grandeza, ela não está no poder, no orgulho, na posição social, né? Mas no compromisso com o bem coletivo, né? Já que Jesus disse que deve ser o último de todos e servo de todos, e no amor desinteressado, né? Então, em linhas gerais, a gente pode dizer isso. Mas Emmanuel, ele, como sempre, né, ele vai destrinchar, né, esse ensinamento em outros pormenores, né, que é importante que nós nos dediquemos a eles. Né? Então, a primeira frase que Emmanuel traz é o seguinte: olha, ser dos primeiros da Terra não é problema de solução complicada. Né? Então, nós já estamos acostumados, né, de diversas formas, a essas discussões de definir quem é o maior, né? Quem são os maiorais. Nós já temos regras, né? Já temos formas, né, dessa definição. Né? E o que a gente percebe é que para alcançar essas posições de destaque no mundo material, né, elas não exigem necessariamente esforço moral ou virtudes elevadas. Né? Em muitos casos, essas posições, elas dependem muito mais do uso da inteligência, de habilidades estratégicas, né, da ambição e principalmente da astúcia. Né? Em muitos casos, é a astúcia, às vezes até a força, né, para que o indivíduo possa ocupar essa posição de maioral, essa posição de destaque. Né? E Emmanuel continua dizendo o seguinte: olha, há maiorais no mundo em todas as situações. A ciência, a filosofia, o sacerdócio, tanto quanto a política, o comércio e as finanças podem exibi-los facilmente. Então, cada uma dessas áreas, né, tem formas, né, de eleger os seus maiorais, vamos dizer assim. Né? Então, aqueles que se destacam, né, aqueles que vão assumir posições, né, de prestígio, né, de reputação na sociedade. Né? Então, e além desses exemplos aqui que Emmanuel trouxe, né, nós podemos dizer também que as artes também têm as suas formas, né, de eleger, né, de destacar os maiorais, né, nos esportes, né, por meio das competições. Né? E atualmente, acho que uma forma importante que nós devemos comentar também são as redes sociais, né? Que acabam elegendo seus maiorais também. Né? Quem são aqueles que recebem mais curtidas, né? Aqueles que conseguem produzir materiais que viralizam. Né? Então, assim, em síntese, né, o que a gente percebe é que esse problema do destaque ele é frequentemente marcado pelo orgulho, né, pela vaidade ou por interesses pessoais. Né? Tanto é que no livro Palavras de Vida Eterna, na lição 64, intitulada Êxito, Emmanuel diz que Jesus não ocupou posição, né, de destaque, né? Ele não esteve entre os maiorais da sua época. Né? Aí a gente já percebe, né, que a forma como os maiorais chegam a essa posição, né, não está em sintonia, né, com o Evangelho. E aí Emmanuel continua a sua análise dizendo o seguinte:
Os homens principais da ciência, com legítimas exceções, e aí é bom a gente lembrar que em todos esses casos aqui citados existem exceções de fato, né? Mas ele diz que os homens principais da ciência, com legítimas exceções, costumam ser grandes presunçosos. Porque a ciência, ela tem atualmente, né, uma reputação importante pelas conquistas que traz para o avanço da humanidade. Mas muitos dos considerados cientistas, né, acabam sendo presunçosos, porque às vezes aprofundam numa determinada área do conhecimento, mas é só naquela área. Ele vai conhecer em profundidade aquele aspecto do conhecimento. Todas as outras áreas, né, muitas vezes ele não vai conhecer com profundidade. Então, por isso, né, muitas vezes são presunçosos. Né? Os da filosofia são argutos sofistas do pensamento, ou seja, aqueles que se dedicam a uma compreensão mais alargada, vamos dizer assim, da ciência, da própria sabedoria, né, muitas vezes acabam usando esse conhecimento, né, para tecer argumentos falsos, né, argumentos que confundem as pessoas, ao invés de elucidar, de esclarecer. Os do sacerdócio, fanáticos sem compreensão da verdadeira fé. E aí o sacerdócio aqui a gente pode entender que sejam as diversas religiões, né? Muitas vezes, né, os religiosos, né, eles se preocupam muito mais em defender a sua religião, né, em considerar a sua religião como sendo a melhor, do que efetivamente compreender e ensinar a compreensão da verdadeira fé. Né? Então, o que a gente percebe, né, que, em síntese, né, considerando essas três dimensões, a ciência, o orgulho, a ciência, o orgulho intelectual, né, na filosofia, o excesso de raciocínio, muitas vezes sem conexão com a prática e com a verdade, e no sacerdócio, o fanatismo, né, que acaba distorcendo a fé. Mas Emmanuel continua a sua análise, né, trazendo agora outros aspectos. Vejam, em política, muitos dos maiorais são tiranos. Né? Quantos países, né, cidades, estados, são governados por tiranos, ainda hoje, né, no mundo? No comércio, inúmeros são exploradores e nas finanças, muitos deles não passam de associados das sombras contra os interesses coletivos. Ou seja, né, no campo do comércio e das finanças, né, muitas vezes, né, as pessoas usam do seu conhecimento, do seu raciocínio, né, para encontrar formas de melhor explorar as massas, né, de melhor explorar as coletividades. Né? Então, a ganância acaba sendo o que predomina naqueles que são considerados os maiorais nesse campo. Né? Às vezes muitas pessoas os admiram, né? Os consideram melhores, né? E ainda hoje, se nós pensarmos um pouco, né? Quem é o homem mais rico do mundo? Praticamente todo mundo vai responder rapidinho, Elon Musk. Mas e alguns anos atrás? Há 10 anos, 20 anos, 50 anos, 100 anos. Então o mundo sempre teve, né, na dimensão material, né, formas fáceis, né, de definir quem são esses maiorais. Mas a forma como eles chegam lá, né, que é o problema, né, porque elas não guardam sintonia com o Evangelho. Né? Emmanuel continua dizendo o seguinte: ser dos primeiros, no entanto, nas esferas de Jesus sobre a terra, não é questão fácil de acesso à criatura vulgar. Então, vejam com bastante cuidado, né? Ser dos primeiros conforme Jesus, conforme os ensinamentos de Jesus, essa é uma questão complicada. Essa não é muito fácil de ser resolvida, né? Quanto ser um dos maiorais, né, conforme o mundo material. Porque para alcançar a verdadeira grandeza espiritual, de acordo com Jesus,
exige qualidades que não são facilmente desenvolvidas, como a humildade, a renúncia e a dedicação ao próximo. Então essas são virtudes, né, que para serem conquistadas, elas demandam muito empenho, muito esforço, né, e muita dedicação. Nos departamentos do mundo materializado, os principais devem ser os primeiros a serem servidos e contam com obediência compulsória de todos. Então, o que a gente observa aqui? Que no mundo, né, os maiorais do mundo, geralmente, são os primeiros a serem servidos, né? Enquanto as demais pessoas são obedientes, né? Então, os primeiros são os maiorais, né? Então, eles acabam exercendo a sua autoridade, né, de forma impositiva, né? E estabelece uma certa hierarquia, né? E essa hierarquia ela contrasta, né, com a liderança espiritual que Jesus nos ensina, né, tendo por base a humildade. Aí Emmanuel continua esclarecendo o seguinte: olha, em cristianismo puro, os espíritos dominantes, quer dizer, os maiorais, né, de acordo com os ensinamentos de Jesus, são os últimos na recepção dos benefícios, porquanto são servos reais de quantos lhes procuram a colaboração fraterna. Então, ao contrário, ao invés de eles serem servidos, eles servem, como o próprio Cristo exemplificou durante a sua estadia aqui na Terra. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Tanto é que, quando ele quer lavar os pés dos apóstolos, né, Pedro diz que não vai aceitar, né, não vai aceitar que ele lave seus pés, porque lavar os pés na época era serviço dos escravos, né? E aí Jesus diz para ele que para que ele pudesse compartilhar com ele o trabalho, né, ele precisava lavar os pés dele. Aí ele disse: então lava tudo, né? Se lava os pés, lava o meu corpo inteiro, né? Porque era uma demonstração de humildade, né, que o Cristo passava com aquele ensinamento, né, mostrando que ele efetivamente não veio para ser servido, né, mas para servir, né? Então, em síntese, né, sobre esse pequeno trecho, né, aqueles maiorais do ponto de vista espiritual não buscam privilégio, né, mas se colocam como servidores daqueles que necessitam de auxílio. Então essa seria, por isso que o Cristo diz aos apóstolos, né, que aquele que você quiser ser o maior, que sirva a todos. Emmanuel continua dizendo o seguinte: é por isso que em todas as escolas cristãs há numerosos pregadores, muitos mordomos, turbas de operários, cooperadores do culto, polemistas valiosos, doutores da letra, intérpretes competentes, reformistas apaixonados, mas raríssimos apóstolos. Então vejam, né, que a análise teórica, né, o entendimento da letra, né, a pregação, né, os conflitos sobre o entendimento daquilo que está escrito, né, na Bíblia, por exemplo, as exegeses, as interpretações, o desejo de mudanças, isso é cheio nas escolas cristãs, ou seja, nas diversas religiões. Mas aqueles que seguem efetivamente o exemplo do Cristo, né, os apóstolos, como ele diz, como Emmanuel diz aqui, esses são raros. É porque aquele que segue o ensinamento de Jesus, aquele que se propõe a ser um apóstolo do Cristo, ele não está muito preocupado em defender a ideia, né, esclarecer o que ele pensa, em dar um entendimento mais adequado. Ele está preocupado em fazer o bem, né? Para ele o mais importante são as suas obras, são as realizações.
e ele aproveita o seu tempo para isso, né, para melhor fazer aquilo que ele se propõe, como o próprio Cristo fez. A gente não viu o Cristo em grandes polêmicas, em defesas, em esclarecimentos. Não, ele usava o tempo dele, né, para o ensino, para ajuda àqueles que necessitavam, né? Ele usava o tempo para cumprir a sua missão, né, para ser o nosso exemplo, né? Então, a verdadeira espiritualidade, né, ela não se limita ao discurso ou às aparências. Ela é prática, né? Ela é abnegada e ela é humilde, né? No último parágrafo, né, Emmanuel diz o seguinte: de modo geral, quase todos os crentes se dispõem ao ensino e ao conselho. Então, quase todos julgam que entendem, né, que podem ensinar, que podem aconselhar, né, prontos para o combate espetaculoso e a advertência humilhante ou vaidosa. Ou seja, né, estão todos prontos para defender as palavras, as ideias, né, para o combate, né, para a vaidade, né, para a advertência, mas poucos surgem, poucos surgindo com o desejo de servir em silêncio, convencidos de que toda a glória pertence a Deus. Então veja, poucos de nós estamos convencidos de que toda a glória pertence a Deus e que nós deveríamos servir de forma silenciosa e humilde. Emmanuel alerta para a tendência ao orgulho disfarçado nas atividades religiosas. Então percebam que aqui Emmanuel nos cutuca, mexe na nossa ferida, né? Olha, muitos de nós, mesmo nas atividades religiosas, nós o fazemos com orgulho disfarçado, né? Muitos de nós se dedicam a ensinar ou a criticar, mas poucos se colocam em silêncio e humildade para servir de forma desinteressada. Se nós refletirmos, né, na nossa atuação, na casa espírita, por exemplo, ou na nossa família, muitos de nós agimos assim. Nós estamos prontos para ensinar, né, prontos para criticar, mas agir de forma desinteressada e silenciosa, temos muito que aprender, né? Bom, de forma geral, o que a gente percebe, então, nessa lição, né, fazendo uma síntese, é que a mensagem de Emmanuel, ela nos convida a repensar os nossos conceitos de sucesso e liderança. O que é sucesso e o que é liderança? Nós temos que mudar o ponto de vista. O nosso ponto de vista não pode ser o mundo material. O nosso ponto de vista tem que ser a vida espiritual. E aí, mudando o ponto de vista, né, nós devemos substituir a busca por posições de destaque pela prática do cristianismo em ação. Nós devemos aproveitar as oportunidades, né, para colocar em prática os ensinos de Jesus. Ser grande segundo Jesus significa ser útil, ser humilde e comprometido com o bem coletivo, né, com o bem de todos. Essa é a essência da evolução espiritual ensinada pela doutrina espírita e exemplificada pelos apóstolos do Cristo. Então esse é o nosso grande desafio. Silenciar as nossas vaidades, os nossos desejos de grandeza terrena e nos empenharmos, né, para cultivar essas virtudes que elas de fato nos tornam maiores, né, maiores do que somos, né, cada vez mais, né, em direção ao aprimoramento espiritual, né, de que nós devemos ser portadores, né, ao longo do tempo. Muito obrigado a todos.